E a Quest acaba de divulgar a primeira pesquisa presidencial contratada pela TV Globo, em parceria com o jornal O Globo. A partir de hoje, a gente vai começar a publicar as pesquisas de intenção de voto feitas pela Quest e pelo Datafolha, contratadas pela TV Globo e pelo jornal O Globo. Isso para as eleições desse ano, eleições de 2026. Felipe Nunes já está aqui com a gente com os números quentíssimos na mão. Boa tarde, tá pegando tudo bem? fogo, Júlia do Alibe. Estou super curiosa, já vamos para o telão. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Aí, Felipe, primeiro turno, então, é estimulada, explica para o nosso assinante, que é quando vocês apresentam os candidatos, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem intenção de voto para presidente, primeiro turno, cenário completo, todos os candidatos apresentados. Júlia, o que a gente está vendo aqui? Andrade, me ajuda, ó. Lula, 38 pontos, intenção de voto. Flávio Bolsonaro, 31. Renan Santos aparece com 4. Ronaldo Caiado, 4. É bom dizer, Renan Santos e Ronaldo Caiado, o mesmo número e tecnicamente empatados. O escritor Augusto Cury do Avante e o Romeu Zema, 2 pontos cada um. A gente tem Samara Martins com 1 ponto. Todos os outros nomes apresentados, Clariane, Edmilson, Hertz, Leonardo, Rui Costa e Wilson Grassi, não pontuam na pesquisa. Muito importante chamar atenção para os 10% de indecisos dessa pesquisa e 8% que dizem, Júlia, que não vão votar em ninguém ou vão votar branco e nulo. Esse é o cenário de primeiro turno, muito importante porque, primeiro ponto, Júlia, se a gente somar 31 mais 4, 10, mais 13. 38. 13 mais 31 dá mais 38. A pesquisa hoje não Aponta, tem nenhum indicativo de que a eleição turno. pode terminar no primeiro turno. Portanto, a gente tem que olhar agora para... Vamos correndo aqui para o cenário de segundo turno. Então, olha ali, Lula, 43% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro, 40%. Felipe, tem aí uma mudança dentro da margem de erro em relação ao levantamento de agosto, 5 de agosto. Exato. O que importa aqui para a gente é acompanhar o seguinte, assinante. Se a gente olha lá para maio, o que a gente está vendo aqui? Antes do Dark Horse, o Lula tinha 42, Flávio tinha 41. O que se seguiu em seguida, havia uma grande expectativa do que podia se dar aqui. Foi uma queda do Flávio Bolsonaro, mas ainda assim pequena, né? 41 para 38. O que a gente está vendo agora nas últimas rodadas de agosto é o inverso, uma recuperação de Flávio Bolsonaro. Na média, claro, essa oscilação é dentro da margem de erro, 39 para 40, o Lula 44 para 43, mas em relação à distância, a gente começa a observar uma tendência, Júlia. Esse dado é importante porque tem 13 ainda de branco nulo, não vai votar, e 4% apenas de indeciso, ou seja, a primeira pesquisa que a gente divulga dessa eleição, que está começando, né, 48 horas para começar, mostra uma recuperação de tendência em relação a Lula para Flávio Bolsonaro. É um empate, né? Porque estamos na margem de erro, 43 Lula, 40 Flávio, 2 para cima, 2 para baixo, se encontram ali empatados do ponto de vista... Exatamente, do ponto de vista estatístico, a gente tem hoje no segundo turno um empate entre Lula e Flávio Bolsonaro. Diferença entre os dois, que era de 5 pontos percentuais, gente, vocês veem em agosto há 10 dias, 5 de agosto há 9 dias, caiu para 3 pontos percentuais. Exato. Então tem uma tendência aqui que a gente está capturando. Vamos ver como é que a campanha se desenrola. Vamos passar para o outro cenário, porque a gente também testou, Júlia, Lula contra Ronaldo Caiado. Nesse caso, a gente vê um cenário bem mais estabilizado. O Lula que oscila de 45 para 44, o Caiado fica 37 a 37, aqui não tem variação numérica. Neste caso, o Lula lidera as intenções de voto segundo turno. Lula contra Caiado, 14 branco nulo não vai votar e 5% dizem indeciso. Então, se Lula está empatado com Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno, lembrando que a campanha nem começou ainda, a gente está começando a apurar as intenções de voto, contra Ronaldo Caiado, a gente vê uma liderança de Lula nesse caso. Júlia, vamos passar para o terceiro cenário? Vamos lá, Lula e Renan Santos. Aqui tem um cenário muito interessante para a gente acompanhar, olha lá. Se a gente olha para o todo, nesse momento, o Lula oscila 45 para 44, 1 ponto de oscilação, mas o que chama a atenção aqui é o desempenho de abril até agora de Renan Santos. Ele saiu lá em abril de 24 pontos e agora 36. Lula continua, então, nesse caso, também vencendo um eventual segundo turno contra Renan Santos, 44 a 36, mas chama a atenção, Júlia, como o branco e nulo vai caindo ao longo do tempo e, nesse caso, a gente tem uma oscilação sempre positiva para o Renan Santos, o candidato do Missão, ao longo desse tempo. Vamos ver como esse cenário se desenrola até o dia 4 de outubro. E temos mais um último cenário de segundo turno, E o último, né? que é de Zema. E é um cenário, Júlia, aqui bem diferente dos outros que a gente estava olhando, né? Se Flávio e Lula estão empatados, né, na margem de erro, se Caiado tem a menor distância entre os candidatos que a gente simulou, né, depois de Flávio, e Renan vem crescendo, no caso de Zema acontece o contrário, né?
De maio para cá, a gente vê que a distância de Lula para Zema marginalmente vai aumentando, ou seja, o ex-governador de Minas, Romeu Zema, não consegue aqui melhorar seu desempenho. Lula tem hoje 45% das intenções de voto e o Romeu Zema 34 pontos. Quando a gente olha para tudo isso, Júlia, eu acho que o cenário fica muito claro. A disputa e a competitividade Lula-Flávio é maior, os outros nomes ainda não conseguem chegar no mesmo nível que o Flávio. A gente vê que ele teve um pico, né? O Zema ali por maio, abril, tem a ver com aquelas manifestações que ele passou a fazer nas redes sociais, tentando buscar um embate com o STF, que naquele momento rendeu para ele uma repercussão maior. Logo depois do Carnaval, ele começa a crescer, nesse caso Zema, né? E aí você tem uma oscilação positiva, vem um embate com o Gilmar, mas depois isso não se sustenta. Muito interessante ver como esse quadro vai se desenhando ao longo do tempo. Boa, Felipe Nunes, primeiro e segundo turno quentíssimos da Quest, movimentando, dando largada aqui a nossa cobertura. A partir de daqui a 2 dias já começa a campanha na rádio e na TV, propaganda eleitoral obrigatória. Só que eu sei que você tem mais novidade, quero saber qual. Tenho sim, Júlia. Olha só, para a gente acompanhar a eleição desse ano, a gente também trouxe aqui para o assinante da Globo News uma novidade que é o Almanac Quest, que a gente vai fazer basicamente conseguir mergulhar nesses dados. Estou abrindo aqui o sistema em tempo real e a gente vai poder olhar para as oscilações desses números com o sistema montado exclusivamente para quem está assistindo aqui a cobertura das eleições na Globo News. Então, vou pedir a turma para colocar no telão. O Almanac já está aqui funcionando. Júlia, por quê? Por que é tão importante a gente olhar para isso? Vamos começar com o seguinte, tá? Esses são os números indecisos. A gente não olhou para esse cenário de indecisos, né? O que eu quero chamar a sua atenção aqui, Júlia? Olha aqui, ó. Nesse momento, 51% de indecisos é um patamar, né? Já foi mais alto, o número mais alto que a gente encontrou que foi 69, então o número já foi maior, ele foi caindo. Quem que subiu nisso, né? Lula, 25 pontos, Flávio, 19 pontos, são os nomes mais citados no indeciso, mas é bom chamar a atenção, assinante, olha só, metade do eleitor brasileiro, quando perguntado espontaneamente, nesse momento diz o quê? Não decidi ainda, não tem Pergunta quem você vai votar, a pessoa diz ainda não sei, né? Exatamente. Então, mas isso é normal nessa época da eleição, né? Pré-eleição. E aí é importante lembrar isso, a gente compara esse número com 2022. Boa. Neste momento, a indecisão é maior do que era em 2022. É isso, estou falando que é normal, mas a gente tem um percentual um pouco maior. Ó, tá vendo aqui? Ó, esse 51 é maior hoje do que a gente tinha lá atrás. Então, isso eu acho que é super importante. Boa. Outro cenário que eu queria mostrar, Júlia, vamos caminhar aqui para o primeiro turno, a evolução, que é o seguinte, quando Espera aí, cadê? Deixa ele abrir de novo. Os indecisos são super importantes também, porque para onde eles vão, né, Felipe? O movimento que eles fazem pode ser decisivo, melhor falando. A gente viu um movimento relevante de indecisos quando o Flávio Bolsonaro começou a perder musculatura nas pesquisas em razão do escândalo do Dark Horse. A gente viu aumentar o indeciso e a campanha de Flávio achava bom, porque dizia assim, se fosse para migrar para outro candidato, já teria ido. Foi para o indeciso e depois vai voltar para a gente, era a aposta deles. Então, essa movimentação de indecisos é super relevante, né? Exatamente. Vamos ver como é que esses 51 vão se comportar daqui para frente. Quando a gente faz o cenário... Tradicionalmente dizem que o indeciso acaba se dividindo como o resto da população. Faz sentido ou não? Júlia, não me parece mais ser um padrão. Isso já foi verdade em eleições anteriores. Hoje, esses indecisos têm um padrão um pouco diferente do passado. Olha só, isso é uma pauta pra gente, A gente está aqui falando de mulheres mais indecisas, o eleitor de classe média mais indeciso, ou seja, é um padrão um pouco diferente desse que vai normalmente se distribuir classe entre média, onde Lula tem maior dificuldade, mulher, onde ele tem mais facilidade. Então, tudo isso já é um caldo interessante. Deixa eu mostrar outra coisa que a gente estava vendo. A gente viu ali o cenário de primeiro turno, né? Esse 38 a 31. Eu vou agrupar todos os outros nomes aqui na tela, Júlia, para a gente poder fazer essa conta. Porque olha que interessante o que a gente descobre aqui quando olha para... Olha só, Júlia. Nesse cenário aqui, ó, em maio, a gente teve a menor distância, 39 a 33, entre Lula e Flávio. No primeiro turno. 6 pontos percentuais. Aqui é que a coisa estava, de fato, sendo relevante, né? O Flávio crescia ao longo do tempo nesse primeiro turno. Veio o Dark Horse, o 33 virou 29. Vou até aumentar aqui para a turma ver melhor. 33 a 29. Ele continuou oscilando para 28. Nas últimas 2 rodadas de pesquisa, o que a gente está vendo é uma recuperação, tá? Então, aqui, ó, nesse momento, a distância de 7 pontos é menor agora do que foi lá atrás.
eu queria chamar a atenção para o nosso assinante para isso aqui, ó, que é de onde vem, do ponto de vista das regiões, essa mudança. Júlia, olha como no Sudeste essa história mudou ao longo desse período, tá? Olha aqui, ó. Lá em maio, o que a gente tinha no Sudeste era 35 para o Flávio, 34 para o Lula. Logo depois do Dark Horse, esse número caiu e mudou para 37 a 28. Abriu uma distância aqui bastante considerável. Queda de 6 pontos para além da margem, né? Tá Uma vendo? queda mesmo, cravada. Isso. Aqui, ó, e o Lula oscila, tá? depois que a gente tem uma mudança de padrão em relação a Flávio e Michele Bolsonaro, na pesquisa entre julho e agosto, ele volta a recuperar o Sudeste, ele sai de 28 para 33 pontos, e agora o que a gente vê é o Flávio chegando em 35. Então, existe um movimento acontecendo, especialmente no Não Sudeste. é empate ali, né? É empate ainda na margem, né? Ainda é na margem, por isso que eu estou aqui nesse caso mais comparando justamente essa tendência, né, de 28 para 35, tem um movimento acontecendo e ele vem principalmente no Sudeste. Esse é um dos lugares que eu queria destacar. Deixa eu destacar o segundo. Olha o que está acontecendo, Júlia, com religião. Religião é uma variável importante no Brasil. Eu vou olhar especialmente para os evangélicos. Assinante, olha o que a gente descobre aqui. Já fazia um tempo que a pesquisa da Quest mostrava uma queda entre os Flávio Bolsonaro, entre os evangélicos. Ele saiu de 49 para 35 pontos, tá? De maio a agosto. De onde vem essa recuperação que a gente acabou de mostrar aqui? Michele? Olha aqui, Michele ajudando a recuperar o eleitorado evangélico, sai de 35 para 43 pontos. Então, além do Sudeste, a gente também está identificando uma variação importante entre os evangélicos, é o segundo movimento, e tem mais um, Júlia, que eu acho que a gente tem que olhar, que é, obviamente, para o posicionamento político. Entre os lulistas não aconteceu nada, na esquerda não aconteceu nada, mas olha o que está acontecendo, assinante, com a direita não bolsonarista brasileira. Ela, Júlia, que lá em maio de 26 dava 75 pontos para o Flávio, chegou a 53 pontos de primeiro turno no mês de julho. Aqui a discussão era, será que a direita vai abandonar Flávio, vai procurar uma alternativa? Né? Olha como é que os outros cresceram, 15, 24, 20, não era nem Lula que crescia ali. Só que agora, Júlia, reverteu tudo de novo. Entendi. O Flávio voltou a 70 pontos nesse momento. Ou seja, se a gente olha para essa pesquisa como um todo, assinante, a gente está vendo que essa pequena oscilação que a gente demonstrou, mas que significa uma aproximação de Lula e Flávio no primeiro turno e depois no segundo, ela vem de 3 lugares: evangélicos, Sudeste e nesse eleitor de direita não bolsonarista. Maravilhosos esses recortes que você traz para a gente. Direita não bolsonarista, se eu não me engano, é 12%? 22%. 22% somado com a direita bolsonarista. Se você somar os bolsonaristas, são mais 13%. Dá. Então, dá 35% todo. Do eleitorado. E os independentes, dá para a gente xeretar lá? Você pode o que você quiser, dona Júlia. Olha que brincadeira boa essa. Eu adoro isso. Para quem gosta de pesquisa, é tipo Disney. A Disney das pesquisas. Eu estou me divertindo aqui. Agora, a gente dá uma olhada nos independentes, que é mais ou menos um terço, gente, do eleitorado, 30, 31%, né, do eleitor. E é o eleitor que a gente chama com muita frequência do eleitor pêndulo. Ele vai de um lado para o outro. Em 2022 teve com Lula, em 2018 teve com Bolsonaro. Então, é esse eleitor que tende a definir essas eleições que são mais polarizadas, segundo o professor Felipe Nunes, calcificadas. Exato. E aqui, Júlia, a gente vê um quadro que o assinante deve estar pensando, mas que estranho esse quadro, né? Olha que coisa, Júlia. Em maio, 26% dos independentes votavam mais no Lula, né? E aqui o percentual do Flávio era 25%. Eles estavam empatados. Olha como é que em julho a distância do Lula para o Flávio aumenta. A gente tem aqui 30 a 17, né? Tem uma mudança relevante. E agora, ó, os outros é que estão crescendo entre os independentes. Eu vou abrir aqui para o assinante poder ver melhor. Isso é uma novidade. Ou seja, os independentes que são voláteis, que mudam o tempo todo, caíram suas intenções de voto 24 a 33 para o Lula e subiram 18 a 23 para os outros. Ou seja, Júlia, esse eleitorado de fato vai fazer a diferença e a gente tem que estar muito atento nele porque ele é volátil, ele é muito pouco previsível ao longo do tempo. Aqui, os escândalos de corrupção, o noticiário, a economia, a avaliação do governo, as entregas, os erros de campanha, a campanha negativa, todas essas variáveis que a gente utiliza para explicar uma eleição fazem preço, né, fazem diferença nesse grupo de eleitores. Então aqui a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo.
Boa, Felipe. Muito interessante. A gente consegue abrir, teve algum movimento relevante que vale a pena? Nos outros quadros aqui não tem. Eu acho que a gente devia fazer aqui Vamos lá, vou com você. Uma excursão por uma outra variável. Eu até conversava com o Gabeira aqui antes de entrar no ar, que é o que acontece com o nível de conhecimento, rejeição e o potencial de voto dos candidatos. Por que esse dado é importante? Porque numa eleição que até aqui aparece polarizada, entender os motivos da rejeição é muito importante, né? Quer dizer, conseguir compreender como é que essa rejeição está se dando, ela é fundamental para a gente poder desenhar esse quadro. E aí, Júlia, deixa eu abrir o sistema de novo, ótimo. Não, como disse gente, quem sabe faz a ao brincadeira vivo, é essa, mesmo. Né? O Faustão que falava, a gente tem que saber fazer, se vira nos 30, né? Então vamos se virar nos 30 aqui. Você se vira muito bem. Ó, deixa eu abrir aqui, peraí. Felipe, me chamou a atenção esse movimento dos outros para os independentes, a gente consegue... Vai abrindo aí, não quero te atrapalhar. Já conseguiu? Já está aqui, então, vamos lá. Bom, então vamos ver. Ó, olha só, que é a rejeição. Quando vem com esses quadradinhos aí de 3, já sei que são o retângulo com a divisão. Aí aqui a gente tem rejeição. O que a gente está vendo? Primeiro, gente, a evolução, assinante, ela é muito interessante, né? Olha só. Lá em maio, o Lula tinha 44 de potencial de voto e 53 de rejeição, tá? Agora, ele tem 45 de potencial de voto e 52 de rejeição. É quase nada, não aconteceu nada do ponto de vista do potencial de voto e da rejeição desse candidato. No caso de Flávio, ele sai de 39 para 41. Então, também oscilando dentro da margem de erro. E a rejeição do Flávio, Júlia, 54 a 54. Ou seja, ao longo do tempo, o que a pesquisa da Quest está mostrando é que, apesar de todo o noticiário, apesar de uma série de fatos favoráveis e contrários aos dois lados, há uma manutenção bastante estável aqui quando a gente olha para esses dois indicadores que são importantes. Lembrando que são os nomes mais conhecidos, né? Os dois têm padrão de conhecimento muito alto. Que tinha também nessa máxima da pesquisa eleitoral que conforme se o seu conhecimento é menor, a sua rejeição tende a ser menor também, né? Sim. Mas como vocês fazem com a pergunta dividida, assim, conhece, votaria, não conhece, elimina, né? Porque aí você dá para o eleitor a possibilidade de responder igualmente a todos os candidatos. Aqui eu também queria destacar, Júlia, o que está acontecendo especialmente nos outros nomes. Olha, Ronaldo Caiado, 19 para 22, cresce um pouquinho, aumenta um pouquinho, a gente está falando aqui de margem de erro, né? De potencial de voto e 32 a 35 da rejeição de Caiado. Romeu Zema, 21 pontos, ele vai para 19. Zema está oscilando negativamente a sua dinâmica de potencial de voto. Em compensação, olha a rejeição do Zema, 27 lá em maio, agora Você tem uma hipótese para isso, 34 Felipe? pontos. Eu acho que alguns fatores das pesquisas qualitativas ajudam a entender o que está acontecendo aqui, Júlia. No caso de Zema, que a gente viu há pouco, as intenções de voto segundo turno dele estão, na verdade, se distanciando de Lula, né, enquanto os outros estão se aproximando, ele tem sido visto pelos eleitores como um candidato que está titubeando. Quer dizer, ora ele radicaliza, ora ele modera, e isso acaba gerando uma certa percepção de fragilidade, né, do jogo político. Em compensação, aqui a gente tem um candidato que estava com pouquíssimo potencial de voto, Renan Santos, e chega a 14. Então, por enquanto, Júlia, o que chama a atenção nesse quadro, eu vou abrir aqui para o assinante, para a gente ver bem, é a diferença entre esses dois primeiros, aqui em cima, 45, 44, vem com Andrade. É praticamente a mesma coisa, que né? são basicamente empatados. E os três aqui de baixo, 4, né, especialmente, ainda com alto nível de desconhecimento. Então, por que essa pesquisa é super importante nesse momento? Porque ela vai inaugurar uma corrida para que os candidatos se tornem mais conhecidos e uma corrida para que aqueles que são conhecidos tentem diminuir o seu grau de rejeição. Este é o cenário que está dado nesse momento. E ali é importante, Felipe, você sempre fala para a gente que esse número que a gente vê de rejeição de Lula e Bolsonaro, como são os mais bem posicionados para o segundo turno, é uma disputa de rejeição, segundo turno, quem tem a menor, né? Total. E o que chama a atenção, Júlia, e os dois estão meio empatados ali, ninguém está bem nesse quesito. Não só estão empatados, como nesse caso especial, Júlia, tem um detalhe importante, né? Os dois têm rejeição acima de 50%. Quer dizer, nós estamos diante de um cenário em que os dois mais bem posicionados também são os dois
com o maior nível de rejeição na pesquisa. Isso diz alguma coisa sobre esse cenário que a gente começa hoje a desenhar com essas pesquisas, que a gente vai fazer até, obviamente, o final do primeiro e, se tiver segundo turno, até lá também. Felipe Nunes, excelentes, números fresquinhos, gente, trazendo o início da corrida eleitoral. Vocês já acompanham tudo com a gente aqui na Globo News. E a melhor análise, é claro, Fernando Gabeira, Gerson Camarote. Cheguem mais. Gerson Camarote, você está estreando nesse estúdio novo, né? Estou estreando, sim. Gabeira, prazer, ótimo receber vocês dois aqui. Quero ouvi-los, os dois estavam atenciosos, Gabeira. Vamos começar com você. Olha, eu acho uma pesquisa histórica, porque é a primeira antes da campanha iniciar. Então, nós temos que guardá-la com todos os números para dizer assim, olha, o quadro antes da campanha iniciar é esse. Não é? E acho que é um quadro que mostra ainda o favoritismo do Lula. Eu entendo o favoritismo não só pela pequena margem que ele tem em relação ao Flávio, mas pela margem que ele tem sobre todos os outros candidatos da direita. Quando você consulta o segundo turno levando dois candidatos, quer dizer, a tendência é dos eleitores de direita, dos eleitores simpatizantes com uma corrente, se aglutinarem naquele candidato. Quer dizer, nenhum dos candidatos da direita, são mais de um, né, conseguiu no segundo turno chegar à frente do Lula. Ele continua uma distância, isso configura um pouco o favoritismo. Eu acho que houve movimentos interessantes. Esse movimento entre os evangélicos, eu achei surpreendente a capacidade do reatamento da Michele com o Flávio, no sentido de trazer mais votos do Bolsonaro. Considero também importante esse movimento entre os chamados independentes, ou os neutros, os que não são nem de um ou de outro. Eu acho que é preciso prestar atenção neles. E, finalmente, aquela conversa que nós tivemos. Eu acho que os dois candidatos os dois mais votados, têm um alto nível de rejeição. Então, é necessário que a gente investigue por que existe essa rejeição, quais são os componentes dessa rejeição, porque, eventualmente, um ou outro componente pode ser administrável, você pode retirá-lo. A gente estava até brincando. O Lula, por exemplo, existe um componente que é pelo fato dele ser mais idoso e ter uma certa tendência contrária à tecnologia. Por exemplo, se ele comprasse um celular, podia, de uma certa maneira, administrar um pouco esse tipo de rejeição. Estou dando um exemplo mais pitoresco, para a gente sentir que isso também pode acontecer. Agora, a experiência que eu tenho é de que uma pesquisa antes da campanha, ela é uma pesquisa. A campanha tem capacidade muito grande de mudá-los. Concordo, Gabriel. Eu me lembro, por exemplo, você também, as eleições de São Paulo, né? Tem um candidato, o Celso Russomano, era favorito. Começava na frente começava a eleição, ele começava depois perdia fôlego. Então, é necessário que a gente tenha também uma abertura para o que vai acontecer. Boa, Gabeira, quero te ouvir. Camarote, o que te chamou mais atenção? Eu sempre foco em rejeição. Eu vou pegar o dado de julho da rejeição. Em julho, a rejeição apontava tá aqui, o já, Lula com 50% e o Flávio Bolsonaro com 57%. Isso. Era uma distância de 7 pontos percentuais, fora da margem de erro, e que era uma situação um pouco mais confortável para o presidente Lula. Então, esse foi o momento tal, porque a gente está vendo o seguinte, numa eleição muito polarizada, esse quesito rejeição acaba pesando muito na reta final, na escolha do segundo turno. O Lula estava ali melhor porque ele estava na ofensiva. Você é o auge do caso Dark Horse, Tarifaço, você ainda tinha ecos do início da Michele Bolsonaro, que estava rompida, que saiu atirando. A rejeição ela estabiliza agora, mas a diferença agora é só de 2 pontos. Então, daquela diferença que era de 7 pontos, tem um empate. A rejeição, Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados na rejeição. É uma rejeição proibitiva para um e para o outro. Eles só sobrevivem, eles só existem porque um depende do outro para ir para o segundo turno, e essa rejeição vai ser uma eleição que deve provocar muito o ambiente de desconstrução
de lado a lado. Veja, se você pega um Caiado com a rejeição muito mais baixa, 35, Zema, o Renan com 21, né? Lógico que se um desses... Se aumentar aquele cinzazinho ali de nível de conhecimento, pode ser que um dos polos aumente. Também a rejeição. Como a rejeição, então, isso acontece com certeza, mas também o potencial de votos. Mas a grande questão que se coloca é que você tem ali uma rejeição empate. Sim. Então, e o Gabeira coloca muito bem, se o Flávio não conseguir diminuir a rejeição ou o Lula não conseguir diminuir a rejeição, você vai para um campo que vai estimular ainda mais essa polarização. Eu tenho até uma dúvida aqui, Felipe, se a gente consegue mergulhar, não sei se hoje ou depois a gente analisa isso, na rejeição entre os independentes. Claro! Bora lá. Tá falando? Tem tudo no Almanac. Almanac e Felipe. A brincadeira é essa, quer dizer, era para estar Porque aí aqui, a gente consegue entender como no segundo turno, como é muito polarizado, tá? Essa ideia de calcificação, muitas vezes, embora eleição, tudo pode acontecer, é bom a gente destacar isso. Para onde for os independentes, é o movimento mais decisivo da eleição. E aí, para entender o movimento dos independentes, a gente tem que entender como eles veem, como eles analisam se rejeitam ou não os candidatos que estão mais bem posicionados. Então, acho que a gente consegue dar uma olhada. Eu vou te mostrar aqui, Júlia, porque não posso te deixar sem resposta, Júlia do Alípio. Ele vai. Olha o que nós vamos fazer aqui. Atenção, dona Júlia. Tá aqui, ó. Bora lá para a tela. A gente vai olhar aqui, porque o dado está subindo para o sistema. Então, olha o que a gente está vendo. Ó. Olha só. Nos independentes, 35 dizem que poderiam votar em Lula. Né? Estamos vendo aqui, vamos abrir para a turma ver bem. Ó. Não tem. 35 a 34. Não teremos resposta rejeição, daí. 60 a 59. Gente, a questão dessa eleição, acho que está todo mundo aqui entendendo isso, é que a gente começa o jogo com níveis de empate entre esses candidatos nos indicadores mais importantes. É por isso que nós estamos lidando com uma eleição que começa nesse patamar. E olha a rejeição nos grupos também, Gabeira. Isso é muito legal, quando a gente consegue ver, a rejeição é igual. Um grupo rejeita quase da mesma maneira o outro. Mas eu acho que só para o nosso assinante entender, desculpe, camarote, que é ali o vermelhinho em cima na direita não bolsonarista e direita bolsonarista em relação a Lula, e o vermelhinho aqui na lulista e esquerda não lulista em relação a Flávio. Mas é importante esse número do independente, porque o independente, ele está rejeitando Lula e está rejeitando o Flávio. Sim. Né? Esse grupo que... 30%, né? Quase um terço do eleitorado brasileiro, 30%, está rejeitando os dois. Então, está em busca de uma alternativa que não apareceu. Até aqui, né? Agora, eu não sei qual é a tática que eles vão utilizar. Se é a tática de trabalhar para aumentar a rejeição do outro ou para diminuir a sua própria rejeição. Porque quando se aumenta do outro, às vezes aumenta a sua. Marta Suplicy Kassab, desculpe, Gabeira, na eleição de 2012 em São Paulo, 2008. 2008 em São Paulo, Marta Suplicy Kassab aumentou a dela batendo nele. Exato. Eu achava mais interessante que a campanha fosse agora uma luta para resolver a rejeição, ao invés de aumentar a rejeição mútua. Aí ficaria mais interessante, mais propositivo. Totalmente. E a gente está vendo, Gabeira, eu diria 3 ciclos eleitorais, a variável rejeição sendo mais importante do que a variável proposição. Exatamente. Né? Eu vou pedir aqui de novo para colocar no telão, que eu queria mostrar para vocês. Tem uma pergunta, Camarote, Júlia, que eu faço há muito tempo nas minhas pesquisas, que é: você tem mais medo do quê? Você tem mais medo, neste momento, do Lula continuar governando, ou você tem mais medo da volta da família Bolsonaro ao poder, alguém da família? Vou pedir para colocar no telão, porque esse dado mostra exatamente por que agora o nível de vantagem, eu diria, né, no primeiro turno é um pouquinho maior para o Lula. 45% dos brasileiros dizem que tem medo, principalmente da volta da família Bolsonaro, contra 41% que dizem que tem mais medo da continuidade do Lula. Ou seja, 41 mais 2, 43, 45 menos 2, 43, assinante. Os brasileiros estão empatados em relação ao sentimento que eles têm diante dessa dinâmica da polarização que está colocada. Quer dizer, as pessoas estão claramente dizendo que tem medo, né, dos dois polos, nesse caso, tanto do Lula como do Flávio Bolsonaro. Então, aqui a gente tem uma dimensão, Gabeira, exata
de como a rejeição tem se tornado uma variável explicativa do comportamento eleitoral, mais até do que as propostas, a discussão de quais os temas vão ser relevantes. E como ela vai definir as táticas, não é, dos dois candidatos e dos outros também. Eu acredito que uma tática positiva seria melhor, porque aí, se ambos conseguem reduzir um pouco a rejeição, fica melhor. Mas a tendência é dizer assim, não, vamos aumentar a rejeição do outro. Quero colocar aqui um outro recorte, Felipe, já que você falou que é só pedir que você... Vamos mergulhar nos evangélicos, porque eu sou das analistas que, quando se aponta a questão Michele, a polêmica envolvendo Michele e a ruptura dos dois, eu sempre tenho um pé um pouco atrás. Eu não sei se a recuperação do Flávio se deu, é uma hipótese, né? Pela aproximação com Michele, que parte expressiva também das pessoas viu com alguma resistência, se era verdade, se não era verdade, ou se, de acordo com gente do entorno da campanha, foi o efeito Dark Horse que decantou. Ele deu um impacto grande e pegou muitos evangélicos por causa de toda a discussão sobre moralidade, sobre ética e tal. Pegou, ele perdeu musculatura no segmento e depois, quando isso decanta, ele volta a recuperar. São hipóteses, né, Felipe? Não dá para a gente cravar que foi uma coisa ou outra. Podem ser as duas. Talvez as duas juntas, não. Podem ser as duas. Uma coisa com peso maior ou menor. Agora, Júlia, uma coisa dá para dizer, né? E, de novo, eu acho super importante nessa cobertura de pesquisa a gente sempre dizer, pesquisa não é bola de cristal, pesquisa não está aqui trabalhando para olhar para o futuro. Pesquisa está aqui justamente para explicar e dar respostas a isso que Júlia acabou de perguntar, que é, será que a gente consegue testar a hipótese em relação aos efeitos do Dark Horse, aos temas morais e a Michele, olhando para a série histórica de pesquisa? Isso, Júlia, isso a pesquisa faz muito bem, porque olha aqui, antes do Dark Horse, eu vou chamar a atenção aqui de novo, ó, 49-25. Esse é o cenário de primeiro turno estimulado, quer dizer, claramente o Flávio levava uma vantagem grande nesse segmento que é importante do eleitorado brasileiro. Hoje, aproximadamente 1/3 dos brasileiros se dizem evangélicos. O tempo passou, o que aconteceu de maio a junho? Justamente aqui, o áudio do Dark Horse. Então, o Flávio sai de 49 para 41, o Lula não ganha nada, ele vai a 26, está tudo estável, mas o Flávio está perdendo. Ele vai perder mais um pouco, até agosto, ó, quando a gente vê a última rodada, olha o que acontece, 49-35, quer dizer, nesse público, Júlia, o Flávio teve dificuldade nos últimos tempos. Você mesmo chamou a minha atenção para uma certa heterogeneidade dentro do campo evangélico, né? Tem muita gente que acha que é um monolito. Não, você tem expressões muito diferentes no campo evangélico. Parecia haver aqui uma divisão, mas agora, assinante, ó, houve aqui da rodada do começo de agosto para esse momento 14, então nesses 15 dias, uma recuperação, o Flávio volta a 43. Então, de fato, houve uma mudança no comportamento do público evangélico, Júlia, nesse período. Num primeiro momento de forma negativa em relação a Flávio e agora numa forma mais positiva. Vamos ver se essa tendência se mantém ou se ela quebra, a depender dos próximos fatos. Felipe Nunes, muito bom ter você aqui com a gente, excelente a gente poder mergulhar na pesquisa, primeiro trazer esse sobrevoo com os números mais importantes, depois tentar analisar, entender, levantar as hipóteses sobre os segmentos. Vai ser ótimo ter você aqui com a gente. Vambora. Na cobertura eleitoral. Está só começando. Gabeira, Camarote, já falamos, deixa eu dar o serviço aqui da pesquisa, porque a Quest ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais, entre segunda-feira e ontem, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral.